Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Carlos. É um prazer recebê-los em nosso mini curso, onde nós do curso de Agronomia da UF, Universidade Federal de Uberlândia, pela matéria de Extensão e Comunicação Rural, abordaremos um tema pouco conhecido pela população: as punks, plantas alimentícias não convencionais. Bom, nesse mini curso nós vamos abordar os seguintes itens. Nós faremos uma apresentação inicial sobre o conteúdo, traremos alguns aspectos nutricionais, exemplos de punks, seu cultivo, a utilização na alimentação e algumas receitas. Então aqui nós temos a apresentação inicial. O que são as punks? Punks tratam-se de plantas ou partes de plantas que podem ser utilizadas na alimentação, mas que comumente não entram no cardápio rotineiro da população. E esse termo foi criado em 2008 pelo biólogo Valder Ferreira. Então, de um modo geral, as punks são hortaliças com distribuição limitada, elas são restritas a determinadas localidades ou regiões. Ainda não estão organizadas em cadeias produtivas, como as outras hortaliças que nós conhecemos, por exemplo, alface, tomate. E é para isso que nós estamos aqui, para ajudar a divulgar a qualidade e a funcionalidade dessas plantas. Alguns aspectos nutricionais. Bom, aqui nós temos alguns benefícios das hortaliças, que muitos sabem, mas vale ressaltar novamente. São leves e de fácil digestão, auxiliam na saciedade, fornecendo poucas calorias, isso é muito interessante para quem está de dieta e tudo mais. São ricos em fibras e auxiliam no bom funcionamento do intestino. Contém carboidratos, sais minerais, vitaminas, água, nutrientes importantes para o bom funcionamento do nosso organismo. E agora eu vou trazer alguns exemplos. Esse item é muito interessante porque você já deve ter visto alguma dessas plantas e porventura nem sabia que elas tinham essas tais funcionalidades e que poderiam sim ser ingeridas, né? Então, força sua memória aí e acompanha comigo para vocês assimilarem. Nós vamos começar falando de punks, que nós utilizamos as flores e as folhas. Mas como vocês podem ver, esse grupo de plantas a gente consegue aproveitar quase todas as partes, né? Então as punks que nós utilizamos na alimentação são as flores e as folhas. Esse primeiro é o almeirão de árvore. Ele pode ser utilizado como a couve ou espinafre no preparo de pratos quentes, saladas. Ele também pode ser preparado no meio do arroz, do feijão, do angu ou como recheio de bolinho, de tortas também. O seguinte é a azedinha. Ela tem um sabor bem ácido. As folhas frescas delas podem ser picadas, utilizadas em salada, a confecção de suco, mas também pode fazer refogada, utilizar em sopas, molhos. A beldroega, dela nós utilizamos os talos e as folhas. Pode fazer salada, suco também, sopas, caldos. Ela tem uma consistência bem cremosa. Bertalha, geralmente o pessoal faz refogada. Nas imagens aí dá para vocês conferirem as estruturas das plantas, né, e assimilarem, caso vocês já tenham visto. A caputinha, ela tem um sabor bem picante. O pessoal faz uma conserva com seus frutos verdes para usar no lugar de alcaparras e dizem que substitui muito bem. O caruru,
Caruru muita gente já associa a planta daninha, né? Mas ele pode ser utilizado para fazer sopa, escaldado, né? Então a gente não tem que preocupar só em combater ele. Jambu, ele tem um gosto muito forte, já é utilizado em pratos típicos, né, lá do Nordeste, como o tacacá e o pato no tucupi. É utilizado o jambu na sua receita. Essa também alguns já devem conhecer, que é a Ora Pronobis. Ela é bem eficaz no combate à desnutrição. Aqui em Minas Gerais o pessoal faz muito com frango e angu, mas pode ser utilizada em sopa, mexido e também dela pode fazer uma farinha bem característica. O peixinho, que mais pra frente vai aparecer para vocês aí novamente, é uma receita muito bacana, porque quando frito dizem que ele tem um sabor de peixe mesmo. Mas pode ser feito em sopas, omeletes e em mexido também. Bom, agora eu vou trazer um outro grupo de plantas, que o foco não são as raízes, que os focos são as raízes, os rizomas e as túberas. Começando aqui pela araruta, que pode ser feito o polvilho para confecção de bolo, biscoito, mingau. Temos também o inhame, né, mais conhecido como cará. Muitos já devem ter visto. Pode ser consumido cozido, frito, assado ou até mesmo para fazer pão. Bem interessante, né? É o jacatupé, são consumidos deles as raízes, cruas, cozidas em sopas, pode fazer o preparo de massa, produtos de panificação, ele é bem versátil também. Essa é a estrutura, a raiz dele é bem desenvolvida, como a gente pode ver aí na foto. Bom, o mangarito, depois de cozido, ele tem uma consistência muito peculiar. O pessoal faz até purê a partir dessa planta. É bem legal também. E agora eu vou falar sobre punks que o foco são os frutos. Nós temos o chuchu de vento. Ele tem um gosto levemente amargo, parecido com o do jiló. Dá para comer refogado, cozido ou até cru mesmo. Esse também você já deve ter visto, a jurubeba. É bem amargo, dá para fazer conserva, comer no meio do arroz, do feijão. O maxixe, se for comer cru, tem que tirar a casca. Pode fazer no meio do arroz, do feijão, da carne. Mais pra frente nós vamos estar retornando nessa cultura também, porque eu vou usar ela de exemplo para vocês verem sobre um pouco sobre cultivo e manejo, né? O cubil, o fruto dele tem essa aparência, ele é avermelhado, né? O pessoal faz doce, geleia, compota, bem versátil também. E por fim o muricato. Geralmente é consumido fresco, como alguma fruta mesmo. E quanto mais maduro, mais doce ele fica. E dando continuidade, agora nós vamos falar sobre o cultivo das punks, né? Eu trouxe aqui uma tabela. Elas estão organizadas da mesma forma que eu dividi o grupo de plantas anteriormente. Nesse aqui estão que nós utilizamos as flores e as folhas. Aqui na primeira coluna nós temos os nomes, né, das plantas. Na segunda, a parte a plantar, ou seja, como que nós vamos desenvolver, né, o cultivo dessas plantas. Por exemplo, o almeirão de árvore, a gente planta as sementes. No caso da azedinha tem que ser mudas. O modo de plantar,
que no caso tá canteiros, covas, sulcos. O espaçamento recomendado, lembrando que a medida está em centímetro. A colheita aproximada, né? No caso do almeirão de árvore, estima-se que a colheita começa depois dos 60 dias. Lembrando, pessoal, que todos esses dados nós retiramos a partir de um estudo feito pelo MAPA, né? E o link para vocês conferirem a fundo também vai estar na nossa bibliografia no final do mini curso. Então vocês podem conferir lá para dar mais uma aprofundada. Aqui nesse caso são as punks que nós utilizamos, as raízes, os rizomas e as túberas. No caso da araruta, a parte a plantar é o próprio rizoma. O modo de plantar são em leiras, o espaçamento, a estimativa de colheita, né? Todo esse material, como eu já disse, vocês podem conferir e aprofundar depois em outros materiais complementares que nós vamos disponibilizar. E nesse caso aqui, os frutos, né? Nós vamos falar do maxixe logo em seguida, especificando mais todo o processo de cultivo dele, para vocês terem uma noção. Aqui temos também a parte de plantar, o modo de plantar, o espaçamento e a estimativa de colheita, né? Então vamos lá, agora uma parte um pouco mais prática. Nós selecionamos aqui o maxixe como exemplo, para a gente poder divulgar e mostrar para vocês mais ou menos como é feito o cultivo dessas punks. Estudos mostram que a época de plantio em clima ameno é recomendado que se faça de agosto a fevereiro, mas em locais mais quentes dá para conduzir o ano todo. O ciclo em torno de 60 dias, isso o que quer dizer? Do preparo da semeadura até o início da colheita são aproximadamente 60 dias. O preparo do solo, nós fazemos o coveamento e a adubação, lembrando que essa adubação ela deve ser estudada para cada área, porque depende muito da análise de solo, né? E aí a adubação e a correção, recomenda-se que o pH esteja numa faixa de 5 a 6 na cultura do maxixe. E falando de adubos, aqui de nutrientes, a recomendação de P2O5 é em média de 80 a 100 kg por hectare, sempre lembrando que isso vai variar de acordo com a sua análise de solo. Fontes de nitrogênio de 80 kg mais ou menos por hectare. E de K2O 100 kg por hectare. Após fazer o preparo, né, o coveamento e a adubação, é feito o plantio. O maxixe é semeado em covas. O espaçamento é de 3 por 1, em metros, né, a medida, a uma profundidade de 2 centímetros. Ou seja, você vai colocar, cada cova vai receber 2 sementes a 2 centímetros de profundidade. Mas também o plantio pode ser feito em bandejas. Você semeia as sementes em umas bandejas ou saquinhos, produz as mudas e depois transplanta. Nesse caso, recomenda-se 3.000 mudas por hectare. Alguns tratos culturais são as capinas manuais para manter a área bem limpa. A irrigação. Lembrando também que no maxixe nós não temos muitos problemas com doença, incidência de pragas. E agora falando da colheita, inicia-se aos 60 dias após a semeadura e quando os frutos estão bem desenvolvidos e maturos e antes da formação de sementes.
A colheita, após os 60 dias, né, conduzindo a cultura a campo, ela inicia e tem duração de até 60 dias. Em estudos já realizados anteriormente, estima-se que o rendimento seja de 20.000 a 25.000 quilogramas por hectare. E depois tem todo o processo de comercialização, né? Geralmente o pessoal comercializa em bandejas plásticas, em caixas de verdura mesmo. E para esses exemplos, pessoal, existe um material muito bom, bem detalhado, chama Manual de Hortaliças Não Convencionais. Lá vocês podem encontrar o manejo dessas outras culturas que nós citamos anteriormente, além do maxixe. E agora nós vamos ver novamente, né, onde nós podemos utilizar essas punks. São bem versáteis e na nossa alimentação cada uma tem sua finalidade e são diversas, né? Bom, então nós já vimos que as hortaliças podem ser utilizadas em diversos pratos. Aqui nós citamos alguns deles. E eu vou passar duas receitas bem bacanas para vocês realizarem aí com algumas dessas punks. A primeira são as folhas de peixinho empanadas. Como eu falei anteriormente, muitos dizem que se frito ela tem um sabor bem parecido. Os ingredientes: um molho de folhas de peixinho. Você vai usar também meia xícara de chá de farinha de trigo, meia xícara de chá de água gelada, uma colher de sopa de maisena, um quarto de colher de chá de fermento em pó, uma pitada de sal e o óleo para fritar. Bom, modo de preparo: lave bem as folhas e deixe de molho por 30 minutos. Escorra a água, enxague novamente e enxugue as folhas. Numa tigela, misture todos os outros ingredientes. Envolva as folhas na massa e frite em óleo quente até ficarem crocantes. Polvilhe com sal e sirva como aperitivo ou elemento decorativo. Essa receita é bem bacana. Aqui nós temos uma imagem de como fica. E agora um outro prato bem característico da nossa região aqui de Minas Gerais, que é o pão de queijo, mas no caso esse é o pão de queijo de araruta. Os ingredientes que você vai utilizar para o preparo são uma lata de creme de leite, uma xícara de chá de polvilho de araruta, uma xícara de chá de queijo ralado e sal. O modo de preparo é você misturar todos os ingredientes até o ponto de pegar com colher. Depois você vai colocar essas massas, as colheradas, né, numa forma untada e colocar para assar. Nós temos uma imagem aqui para vocês verem como que vai ficar essa massa e o pão de queijo pronto. Bom, pessoal, então é isso. Espero ter ajudado. Vamos disseminar esses conhecimentos para estar ampliando o cardápio das pessoas com alimentos saudáveis e versáteis como as punks. Qualquer dúvida, entre em contato conosco, estaremos à disposição. Aqui estão os materiais, né, que nós utilizamos para a confecção desse mini curso. E é isso. Muito obrigado e até a próxima.